Temos o prazer de apresentar 5 Minutes PM Podcast com Ricardo Vargas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje, para falar um pouco sobre planejamento em ondas sucessivas ou Rolling Wave Planning. Muita gente não entende o conceito do que é essa elaboração progressiva do escopo de um projeto. E eu queria tocar um pouco nesse assunto porque a maior parte das pessoas fica assim, pô Ricardo, eu tenho um projeto aqui, esse projeto é um projeto de 2 anos e eu preciso detalhar tudo, mas eu tô na dúvida, como é que eu vou detalhar o trabalho que eu tenho que fazer na segunda semana do mês que vai acontecer daqui a 14 meses? Não é? Então o que acontece, gente? É como se a gente estivesse olhando o horizonte. E por que as ondas? Imagina que você está nas ondas no mar e você começa a olhar. Você concorda que você consegue ver as ondas com muito mais detalhe, aquelas ondas que estão mais perto de você, e com muito menos detalhe aquilo que está mais longe? Isso é exatamente o conceito do Rolling Wave Planning. O que é isso? É que você planeja melhor e tem maior habilidade, tem mais conhecimento e tem mais controle do trabalho que vai ser realizado quase que de imediato, ou o trabalho que vai ser realizado num curto espaço de tempo, no próximo mês, por exemplo. À medida que o tempo se distancia de você, esse detalhamento começa a ser perdido e você perde o controle. E assim, você não tem uma capacidade de ter um olho biônico para enxergar e conseguir prever no detalhe o que vai acontecer daqui a 423 dias. Então é muito importante e isso se baseia em uma premissa clássica. O plano não é 100% previsível na maioria absoluta dos casos, porque o futuro não é previsível. Não é? Ou seja, existem muitos fatores que são desconhecidos, existem muitas caixas pretas no seu projeto. Então isso parece que você vai me falar assim, mas peraí Ricardo, então quando a gente olha no PMBOK, está falando lá que a gente precisa desenvolver a EAP do projeto, etc. E aí eu queria voltar no conceito que está sendo abordado tanto em Scrum e que é abordado também em Prince 2, que é o conceito do estágio. Então o que acontece? Aquilo que você vai fazer, por exemplo, nos próximos 3 meses, sem dúvida nenhuma você pode ter uma densidade maior. Aquilo que você vai fazer entre 3 meses e 1 ano, poxa, já é uma densidade um pouquinho média. E aquilo que você vai fazer daqui 1 ano para frente, já é uma densidade muito menor, você já não consegue ter o detalhamento. Então, imagine que você está fazendo um EAP, onde no início você está granulando mais, não é? Em alguns pacotes, em outros, em algumas fases, em outros você está granulando menos. Você não faz um planejamento uniforme de todo o trabalho. Você detalha mais, sem dúvida nenhuma. O que isso vai trazer quando a gente pensa nisso? A gente vai trazer um nível diferente de risco. E a primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça é introduzir planejamento em ondas sucessivas significa introduzir risco ao seu projeto. Por quê? Porque é óbvio que você, quando faz uma mega caixa e fala assim, olha, eu acho que nos 6 meses do ano que vem eu consigo fazer essa grande peça de trabalho, esse grande conjunto de trabalho. Pode ser que na hora que você for detalhar, não são 6 meses, são 8, são 10. Pode ser que ao detalhar não é $1 milhão, mas vão ser $4 milhões. Então lembre-se que toda vez que você vai introduzir o processo de planejamento em ondas sucessivas, você começa a introduzir o elemento de risco. E isso, gente, você tem que aceitar na maioria das vezes. E é claro, você tem que entender que à medida que você vai decompondo o trabalho, novos riscos podem ir aparecendo. Esse é o preço a ser pago, porque é claro, o planejamento em ondas sucessivas é muito elegante, é muito simples. Você fala, pô, é claro, aquilo que eu não vejo, aquilo que está longe, eu detalho menos. Eu crio um pacotão e coloco tudo dentro dele. Só que pode ser que na hora que você abra aquele pacote ali tem um bicho ali dentro que você não vai conseguir fazer no prazo e no custo que você quer. Então é muito importante que toda vez que você trabalha em ondas sucessivas, você corre o risco de aumentar o escopo, você corre um risco de ter uma surpresa lá na frente, mas esse é o preço a ser pago. Eu sou muito favorável a Rolling Wave Planning, como se fosse o planejamento de estágios do Prince, e eu acho que ele é muito útil, principalmente quando você tem projetos de longo prazo, onde você não tem tanto controle desse projeto.
Claro, se você tem um detalhamento lá na frente ou uma restrição tão grande lá na frente que você precisa entender no detalhe o que vai acontecer daqui a 2 anos, sem dúvida nenhuma, Rolling Wave não vai ser a técnica e com isso você vai ter que gastar uma energia enorme e um esforço de planejamento enorme para tentar conseguir prever todos os cenários possíveis de 2 anos para frente. É isso que muitas vezes esses projetos de capital gigantes fazem. Então, por exemplo, quando você pega o processo de FEL e faz um processo FEL 2 e começa a entrar no detalhe de tudo, você gasta uma energia, uma quantidade de dinheiro enorme. Por quê? Porque o capital investido é tão grande que você não pode se dar o luxo de perceber lá na frente uma quantidade de trabalho que pode mudar o seu orçamento do projeto em 50%, em 60%, em 80% num projeto de bilhões de dólares. Então você precisa detalhar, mesmo que isso represente para você um custo adicional muito grande, mas de repente o custo-benefício vale a pena. Então acho que esse é o pensamento, é entender que ondas sucessivas você separa o seu projeto em estágios, os estágios que estão mais perto de você detalha mais, os estágios que estão mais longe você detalha menos e se arrisca mais. Não é? Esse é o princípio e a essência do planejamento em ondas sucessivas. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Um abraço, até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast. 5 Minutes PM Podcast por Ricardo Vargas. Ouça outros no site ricardo-vargas.com ou baixe o aplicativo PM Connector para seu iPhone, iPad, iPod Touch ou Android.